Olá, turma, seja bem-vinda a mais uma unidade e no encontro de hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito da atuação do terceiro setor em parceria com o Estado. Nós temos ali, quando nós falamos terceiro setor, é muito importante que vocês, alunos, consigam entender qual instituição que nós estamos dizendo. O primeiro setor ele é representado pelo Estado, pelo poder público, enquanto que o segundo setor é pensado ali justamente na atuação do setor privado. E o terceiro setor são as instituições sem fins lucrativos, as organizações da sociedade civil, as OSCs. Ah, professora, mas então o terceiro setor são as ONGs? Certo? Certo. Só que a ONG é um termo que não existe juridicamente falando. Quando nós pensamos ali na palavra ONG, o termo adequado de se trabalhar é justamente as organizações da sociedade civil, as OSCs. E aí é muito importante nós pensarmos que a partir da década de 90 vai haver ali um crescimento das instituições do terceiro setor. Mesmo que nós tenhamos ali a Constituição de 1988, que garante o Estado como responsável pela execução das políticas sociais, nós vamos identificar justamente que a partir da década de 90 vai haver um crescimento do terceiro setor e justamente essas instituições elas vão estar ali trabalhando em parceria com o Estado. E aí, com o crescimento do terceiro setor, fez-se necessário criar legislações próprias, né, a respeito da Miroski, que é uma legislação muito recente, do ano de 2014, que trata justamente dessa relação de parcerias entre o Estado, mas hoje eu gostaria de falar de uma outra lei, a Lei 9.608, que é de 18 de fevereiro de 1998. E essa lei, o que seria essa lei? Essa lei vai justamente ser uma lei voltada à regulamentação do trabalho voluntário. Nós temos ali o crescimento, a expansão do terceiro setor e nós vamos identificar ali justamente pela essa perspectiva de ser composto por instituições sem fins lucrativos, justamente a presença muito massiva de voluntários. Mas muitas pessoas que desejam fazer um trabalho voluntário dentro do terceiro setor não têm dimensão da responsabilidade que vão assumir. Muitas vezes não segue ali a continuidade daquele trabalho. Então é muito importante que haja ali uma segurança, não só apenas para a instituição que irá firmar aquele acordo de voluntariado, mas principalmente com o voluntário que vai ali prestar aquele serviço. Então é muito importante que a gente tenha o entendimento de que essa lei, Lei 9.608, ela foi criada, ela foi pensada, ela foi elaborada justamente no sentido de garantir ali uma preocupação em torno do papel do voluntário, pensando justamente na perspectiva da objetividade do trabalho dele e principalmente também nas condições do serviço voluntário. Então, assim como previsto no artigo 1 da supracitada lei, entende-se que voluntário é aquele indivíduo que justamente presta um tipo de serviço de forma voluntária e sem qualquer tipo de remuneração. Então é muito importante nós pensarmos que essa perspectiva de trabalho não pode, em momento algum, gerar ali um vínculo empregatício e nem mesmo uma obrigação de natureza trabalhista ou previdenciária. Então, quando nós pensamos ali nesse tipo de parceria, nesse tipo de voluntariado, é muito importante, assim como previsto no artigo 2, que haja elaboração de um termo de adesão entre a entidade pública ou privada que vai ofertar aquele serviço, aquela vaga de voluntariado, e junto ao prestador de serviço, junto ao voluntário. Então, o termo de adesão, ele é um termo que vai justamente ter que constar ali o objeto e as condições do exercício do voluntariado. Então é muito importante que esse documento ele seja assinado tanto pela instituição quanto pelo voluntário. E esse documento é fundamental que ele seja ali guardado pela instituição e também pelo voluntário, a fim de estabelecer ali uma relação ali de vínculo mesmo unicamente voluntário e jamais empregatício, ok? Então é muito importante que vocês pensem ali
o voluntariado dentro de uma perspectiva não apenas dentro de um viés caridoso, que por tanto tempo ele se fez associado, mas é importante que a gente pense sim o trabalho voluntário até mesmo como um atrativo ao currículo profissional. Nós observamos que muitas empresas elas dão muita importância quando você, futuro profissional, tem ali no seu currículo uma vivência de trabalho voluntário, e cada vez mais as empresas elas têm trabalhado essa perspectiva aí da responsabilidade social, e a gente tem observado ali que a perspectiva do voluntário ele tem ganhado ali um novo viés, e a gente tem colocado ali a perspectiva também de uma, não só dentro da ideia da caridade, que até então muito tempo ela esteve associada, mas pensando justamente dentro da perspectiva mesmo de valorização do currículo, dentro de uma perspectiva de atrativo até mesmo profissional. E aí quando a gente fala justamente nessa perspectiva de uma atuação onde trazemos essa perspectiva também de um atrativo curricular, eu trago para vocês aqui uma citação da Organização das Nações Unidas, no qual ela faz uma definição do trabalho voluntário. E ela coloca que o voluntário é o jovem, adulto ou idoso, que devido ao seu interesse pessoal e seu espírito cívico, dedica-se parte do seu tempo sem remuneração a diversas formas de atividade de bem-estar social ou de outros campos. O voluntariado dessa forma traz benefícios tanto para a sociedade em geral como para o indivíduo que realiza tarefas voluntárias. Então, assim, sugiro a vocês que busquem algum tipo de trabalho voluntário, entendendo ali a responsabilidade, o comprometimento. Então, caso desejarem estabelecer um trabalho voluntário, é muito importante que haja ali elaboração de um termo de adesão, um acordo de dias que vocês irão realizar aquele determinado trabalho voluntário. Nós temos uma plataforma chamada Atados, que inclusive disponibiliza ali diferentes vagas de voluntariado, então eles fazem a captação e também fazem indicação de voluntários, então eu sugiro que vocês façam uma pesquisa. Tem muitas instituições aí que têm um trabalho muito sério e que fazem a captação de voluntários. A gente tem, por exemplo, a Instituição Solar Meninos de Luz, que é uma instituição que oferece educação integral para crianças e adolescentes da favela do Pavão Pavozinho, em Cantagalo. Lá eles têm mais de 100 voluntários que atuam diretamente, tendo ali também a atuação de voluntários de formas pontuais. Então a gente tem ali um setor de captação de voluntários, então é muito importante a gente pensar ali como que o voluntário muitas vezes se faz tão presente, tão atuante dentro de determinada instituição, ok? Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.